E aí, terráqueos, tudo beleza? Aqui é o do Lahan Galáctico e hoje eu trago um vídeo falando de novo sobre o ápice da espécie. Eu sei que eu já fiz um vídeo antigamente sobre esse tema, só que agora eu resolvi fazer um vídeo novo porque agora eu tenho novas opiniões e eu quero falar mais sobre minhas opiniões novas com vocês. E desculpa se eu fiquei um tempo sem fazer vídeo porque eu tava viajando, então não ia dar pra eu fazer vídeo de novo. Então vamos aproveitar que eu voltei e vamos a todo vapor. E como sempre, se puder deixar um like, um comentário e se inscrever, eu agradeço, porque o canal tá precisando e eu quero bater uma meta de 1000 inscritos para fazer novos conteúdos e melhorar na edição. Então vai lá, se inscreve e compartilha. Mas antes de começar o vídeo, você por acaso se lembra o que é o ápice da espécie? É aquela ideia que os aliens do Omnitrix não são comuns, mas sim a versão perfeita, poderosa e saudável da espécie. Mas será que isso é oficial mesmo? Será que esse conceito existe na vida real ou é só teoria de fã? Hoje vou te apresentar provas, contradições e até exemplos da natureza para você decidir. No universo de Ben 10, alguns fãs acreditam que o Omnitrix dá ao Ben a forma do ápice da espécie. Isso significa que ele não vira um alien qualquer, mas sim a versão mais perfeita possível daquela espécie. Por exemplo, os Incursianos que vemos são magros, fracos e até feios. Mas quando o Ben se transforma no Bullfrag, ele é musculoso, rápido e muito imponente. Isso parece que o Omnitrix não usa um indivíduo comum, mas sim a versão idealizada da espécie. E é aí que vem a treta. O diretor de arte Derek J. White disse em entrevistas que, na visão dele, os aliens do Omnitrix são mesmo o ápice da espécie. Só que o diretor da Wayne McDuff também trabalhou em Ben 10 e discordava disso. Para ele, o Omnitrix só contém DNA puro, representativo, sem precisar ser o mais forte ou perfeito da espécie. E o resultado disso é que não existe consenso entre os criadores, já que Ben 10 o problema é que é um desenho único, que só tem ele, mas tem vários criadores e cada criador tem uma opinião diferente. E como nunca foi mostrado claramente na série, muitos fãs consideram o ápice da espécie apenas uma teoria de fã. E é por esse motivo que eu pensei em fazer o vídeo, pois recentemente eu descobri que de fato o ápice da espécie é realmente uma teoria, pois o Derek não falou algo categórico, ele expressou sua opinião pessoal e mencionou que ouviu que o escritor da Wayne McDuff tinha uma opinião diferente. Por exemplo, o Duncan Roleal disse algo categórico, ele afirma que o DNA do Omnitrix contém exemplos totalmente funcionais de cada espécie, mas não necessariamente o ápice. A frase é direta e não usa expressões que detonam incerteza ou opinião pessoal. Ele está respondendo uma pergunta sobre a teoria do ápice da espécie, e sua resposta é uma afirmação sobre o funcionamento do Omnitrix. E se você não sabe uma resposta categórica, é quando expressa uma verdade absoluta, sem margem para dúvidas, enquanto um pensamento é uma ideia em desenvolvimento, podendo ser subjetivo ou hipotético. É por esse motivo que todo mundo considera o ápice da espécie uma teoria, embora a maioria prefere acreditar, pois acreditam que faz mais sentido. E sabem uma coisa que o ápice da espécie e o controle mestre têm em comum? Mesmo sendo muito poderosos, eles não são invencíveis, já que foi mostrado que o controle mestre tem um certo limite, porque se não tivesse, seria muita apelação para o Ben 10. Isso é provado no episódio da última temporada da Invasão dos Soberanos, quando o Ben está curando os DNA aliens para voltarem a ser humanos, e mesmo com o controle mestre ativo, precisou de um tempo de recarga. Outro exemplo disso é quando o Ben ele faz os soberanos virarem mestiço por causa daquela onda de energia do Omnitrix, e ele pede para o Azimuth religar o controle mestre. Então, se o Ben gasta energia demais, significa que o controle mestre ele vai ser desativado e ele vai ter que reativar novamente. O ápice da espécie é a mesma coisa. Não é porque você é o ápice que automaticamente você é invencível. Se tem uma coisa que Ben 10 me ensinou, é que experiência é tudo. Então se o Ben tiver um alien tipo cromático, por exemplo, ele não vai saber usar 100% do potencial dele, porque
ele não tem experiência, até porque o Ben só vive usando o Enormossauro, assim fica difícil ele ter experiência. Afinal, se ele usar e depender apenas de uma única transformação, ele vai perder a capacidade de utilizar as outras, já que não vai ter tanta eficiência. Igualzinho como era com o feedback. Mas enfim, o Cromático é um bom exemplo disso, já que ele é um dos aliens que o Ben menos sabe usar, porque ele não tem tanta experiência com esse alienígena, que tem muitos outros poderes não explorados, até porque o Cromático deveria ser uma divindade basicamente, com os primeiros poderes do Sugilite, já que ele tem os poderes do Sugilite, que é uma divindade, um deus dos Petrosapiens. E se você acha que a experiência não vale nada em Ben 10, fique sabendo que o próprio Ben derrotou o Vilgax só com um diamante, já que ele disse que tinha treinado bastante com aquele alien. A prova disso é que no clássico tem um episódio que mostra o Ben treinando com o Vomax transformado no diamante. Além de que em Omniverse parece que o Ben está bem mais habilidoso usando o diamante. Eu não sei se vocês notaram, mas se você perceber todas as cenas que ele parece bem mais poderoso do que no clássico, já que no clássico ele não conseguia nem arranhar o Vilgax. Toda hora que ele dava um soco ele quebrava a mão. É por isso que quando ele vai usar um alien novo, ou então um alien que ele já tinha, mas não usou muito, ele parece bem mais fraco, sendo que o alien é muito mais poderoso. Tipo aquele episódio do Atômico versus o Malgax. Se você parar pra pensar, o Ben deveria ter vencido facilmente, porque o Atômico é o segundo alien mais poderoso, e mesmo assim, sendo o segundo alien, ele ainda conseguiu perder, porque o Ben não tinha experiência com esse alien, era muito novo para ele, e ele quase não usou. É por isso que eu digo, mesmo o Ben virando um atômico e sendo o ápice da espécie, nada garante que ele vai vencer, já que ele não sabe usar o alienígena. Ele só perdeu porque era só uma forçação de roteiro pro Scourge voltar, sendo que ele não tinha motivos para voltar. Até porque isso aí com certeza é só uma forçação de roteiro para que no final tenha aquela cena lá de Omniverse com ele se despedindo para que o Ben possa aprender a lição e tal. Eu sei que o Ben tinha que aprender a ser mais humilde e saber que eles eram uma boa dupla, mas mesmo assim não era necessário, porque era só ele usar qualquer alienígena que era essencial para aquela luta. Agora vocês entenderam por que eu disse que o controle mestre e o ápice da espécie não são invencíveis? E não é porque você é o ápice que você vai ganhar a luta logo de início. Tá, mas e na natureza? O ápice da espécie existe? Bom, a evolução não busca perfeição, nem o ápice. Ela busca adaptação ao ambiente. Por exemplo, os dinossauros foram extintos, mas os poucos que sobreviveram evoluíram em milhões de anos até se adaptar ao novo ambiente e viraram aves, pássaros, que a gente conhece como galinhas e pombos. Ou seja, eles não evoluíram para serem o ápice, mas sim para sobreviver. A natureza não cria o melhor possível, cria o que funciona melhor no momento. Além disso, os supremos funcionam do mesmo jeito que o exemplo que eu usei dos dinossauros, já que eles também evoluem no pior cenário possível em milhões de anos teóricos, não para serem ápice, mas sim eles evoluem para serem mais adaptados ao ambiente, para que eles possam sobreviver. É por isso que alguns supremos são bem diferentes e têm até poderes novos. Por isso que eu digo que os supremos funcionam de uma forma semelhante aos dinossauros, do exemplo que eu dei. Eles eram répteis gigantes que evoluíram para virarem pássaros para se adaptar ao novo ambiente. É por isso que o ápice da espécie é tão improvável, que a evolução até prefere a adaptação e não da perfeição. Mas eu não estou dizendo que eu não acredito no ápice da espécie. Eu acredito sim, mas independente se confirmarem que não existe, devemos seguir em frente e apreciar esse desenho que marcou nossa infância. Afinal, no clássico, não era necessário ter o ápice para ele ser um desenho extraordinário. Só precisávamos assistir e se divertir. Parece que vocês se esqueceram daquela época em que nós éramos felizes, que só precisávamos ir para a escola como crianças boas e tirar notas perfeitas, e voltar para casa assistindo Ben 10 sem se preocupar, e apenas se divertindo. Ben 10, como nós sabemos, não é só um desenho para criança, ele sempre teve boas mensagens, e a melhor coisa desse desenho é que ele nos dá aquela sensação de ser uma criança de novo.
É por isso que Ben 10 sempre foi especial, sem depender do ápice da espécie. Agora eu quero saber de você. Você aí no outro lado da tela, você acha que o Omnitrix realmente dá ao Ben o ápice da espécie ou ele só dá uma amostra do DNA puro e saudável sem essa perfeição? Comenta aí embaixo a sua opinião. E comenta aí o que você faria se confirmasse que o ápice da espécie não existe. É isso, muito obrigado pela atenção. Valeu, até a próxima e fui!